Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Zé Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chadid, o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a de número 9 da sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 3 de maio de 2016. E não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe das secretarias das sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Dos processos sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se houver algum destaque. Em bloco, senhor presidente, à exceção do processo de número 4.196, que eu solicito que seja retirado de pauta para reexame. Deferido. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Jefferson Domingos, ilustre relator, conselheiro José Ricardo Cabral, conselheiro Ronaldo Chadid. Em todos os processos a cargo do conselheiro José Ricardo Cabral, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro Ronaldo Chadid, doutor João Antônio, representante do Ministério Público de Contas, eu inicio a leitura dos meus relatórios e votos pelos seguintes processos, todos de convênios, sendo eles 12.263, convênio do município de Dourados, titular senhor Murilo Zawit, 1.249, convênio do município de Naviraí, titular senhor Leandro Pérez de Matos, 15.905, convênio da Secretaria de Estado de Saúde, titular senhora Beatriz Dobache, e 7.814, convênio do município de Carapó, tendo como titular senhor Ireu Natal Barros. Eu declaro regulares e aprovadas as prestações de contas de todos esses convênios. A seguir, temos o processo de número 7.545, referente ao contrato número 87 do município de Eldorado, cuja titular é a senhora Marta Maria de Araújo. Eu julgo regular, com ressalva, a execução financeira do contrato e recomendo ao gestor da administração municipal que faça cumprir as prescrições do ato normativo que obriga a remessa ao tribunal de cópias dos documentos nele enumerados, sob pena de desaprovação dos seus atos por este tribunal. Processo 7.753, contrato número 89 do município de Iviema, e tendo como titular o senhor Éder Wilson França Lima, eu julgo regular o primeiro termo de supressão e o segundo termo aditivo ao contrato número 89 e irregular a execução financeira da contratação, pela desarmonia entre os documentos financeiros probantes apresentados. Por isso, aplico multa ao senhor Éder Wilson França nos valores e pelos fundamentos seguintes: 50 UFERMES pela infração decorrente da irregularidade descrita, 30 pela infração decorrente da falta de remessa tempestiva ao tribunal de cópia do primeiro termo de supressão do contrato e 30 pela infração decorrente da falta de remessa tempestiva ao tribunal de cópia do segundo termo aditivo ao contrato. Continuando, temos o processo de número 9.081, referente ao contrato número 19 do município de Itaquiraí, e tendo como titular o senhor Ricardo Fávaro Neto. Declaro regular o contrato número 19/2013 e irregular a sua execução financeira, pela desarmonia entre os documentos financeiros probantes apresentados. Multa no valor equivalente a 50 UFERMES ao titular acima nominado pela infração decorrente da irregularidade descrita. Processo 2.400, trata-se do contrato número 27 do município de Japorã, e tendo como titular o senhor Rubens Freire Marinho. Declaro a regularidade da formalização, bem como da execução financeira do contrato. Porém, aplico multa no valor equivalente a 30 UFERMES ao titular acima nominado pela falta de remessa tempestiva ao tribunal de cópia do contrato número 27.
Processo 24.420, cuida do contrato número 19 do Ministério Público Estadual e tendo como titular o senhor Francisco Neves Júnior. E processo 2008, contrato de obra número 94 do município de Jardim, titular o senhor Carlos Américo Gruber. Declaro a regularidade das execuções financeiras de ambos os contratos. Processo 3.886, trata-se do contrato número 5 da Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá, titulares, senhor Daniel Martins Costa e senhor Luiz Henrique Maia de Paula. Declaro regular a formalização dos termos de apostila número 1 e número 2, e dos termos aditivos número 1 e número 2, 3, 4, ao contrato administrativo número 5, bem como a execução financeira da contratação. Eu aplico multa no valor equivalente a 3 UFERMES ao senhor Daniel Martins Costa, secretário municipal de Finanças e Administração do município de Corumbá à época do fato, pela infração relativa à remessa intempestiva ao tribunal de cópia do termo aditivo número 2 ao contrato administrativo. E multa no valor equivalente a 28 UFERMES ao senhor Luiz Henrique Maia de Paula, secretário municipal de Finanças e Administração do mesmo município, pela infração relativa à remessa intempestiva de cópia do termo aditivo número 4 ao contrato administrativo. Processo número 4.957, refere-se ao contrato número 7/2013, do município de Iviema, titular senhor Éder Wilson França Lima. Julgo regular a formalização do contrato do primeiro termo aditivo, bem como do termo de apostila número 1/2013 e também do termo de rescisão contratual. Declaro irregular a execução financeira da contratação pela desarmonia entre os documentos financeiros probantes apresentados e a ausência dos demais documentos citados no voto. Aplico multas ao titular acima nominado nos valores e pelos fundamentos seguintes: 50 UFERMES pela infração decorrente da irregularidade descrita e 50 pela infração decorrente do não atendimento ao objeto da intimação. Processo 5.309, contrato número 112, do município de Aquidauana, e tendo como titular o senhor Fauzi Mohamed Abdul Suleiman. Julgo irregular a execução financeira do contrato administrativo pela total desarmonia entre os documentos financeiros probantes apresentados. Multa equivalente a 80 UFERMES ao titular acima nominado pela infração decorrente da irregularidade mencionada. Processo 6.865, trata-se do contrato número 15, na Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, cujo titular é o senhor Álvaro Cardoso de Ávila. Declaro a regularidade da formalização do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termos aditivos ao contrato, bem como da sua execução financeira. Processo 7.187, contrato número 14, do município de Mundo Novo, titular senhor Humberto Carlos Ramos Amaduti. Julgo regular a formalização do contrato e irregular a execução financeira da contratação pela desarmonia entre os documentos financeiros apresentados. Aplico multa no valor equivalente a 50 UFERMES ao titular acima nominado pela infração decorrente da irregularidade descrita. Processo 22.460. Cuida do contrato número 11 do município de Itaquiraí e tendo como titular a senhora Sandra Cardoso Martins Cassone. Declaro regular a afirmação do contrato e irregular a sua execução, pela ausência dos documentos mencionados no voto. Multa no valor equivalente a 50 UFERMES, a titular acima nominada, pela irregularidade descrita. Processo 18.165, trata-se da carta contrato número 81, da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá e tendo como titular o senhor Lauter da Silva Serra. Declaro a regularidade, com ressalva da formalização da carta contrato e regular a execução financeira da contratação. Recomendo ao atual secretário municipal de Saúde de Corumbá que dê exato cumprimento aos prazos estabelecidos em lei para a publicação dos atos que exijam essa providência. Processo 11.767, trata-se da nota de empenho número
856, do município de Nova Andradina, e tendo como titular o senhor José Gilberto Garcia. Declaro regular a formalização dos termos aditivos número 1, 2 e 3 à ata de registro de preços número 57, bem como a execução financeira da contratação. Declaro a regularidade com ressalva da nota de empenho de despesa número 856. Recomendo ao atual prefeito de Nova Andradina que dedique maior rigor ao cumprimento dos prazos estabelecidos para a publicação dos atos administrativos que exijam essa providência. Aplico multas ao titular acima nominado nos valores e pelas ocorrências seguintes: 30 fermes pela intempestividade na remessa ao tribunal de cópia do termo aditivo número 1, 30 pela remessa intempestiva de cópia do termo aditivo número 2 e 30 pela intempestividade na remessa de cópia do termo aditivo número 3. Continuando, temos o processo de número 14.353, referente ao contrato número 96 do município de Batayporã, cujo titular é o senhor Alberto Luiz Sanvesso. Julgo regular a formalização dos termos aditivos número 1, 2, 3, 4 e 5 ao contrato administrativo, porém aplico multa no valor equivalente a 30 fermes ao titular acima nominado pela infração relativa à remessa intempestiva ao tribunal de cópia do termo aditivo número 4. Processo 12.852, contrato número 253, do município de Iviema, titular senhor Éder França Lima. Julgo regular a licitação realizada pela Administração Municipal de Iviema por meio do convite número 16 ao contrato administrativo. Processo 1734. Trata-se do contrato número 123 do município de Naviraí, titular senhor Zelmo de Brito. Julgo regular a formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato, bem como a sua execução financeira. Processo 2010, cuida do contrato número 27 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Corumbá, cujo titular é o senhor Ricardo Campos Amitela. Declara a regularidade da formalização do termo de apostila e dos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termos aditivos ao contrato e da execução financeira da contratação. Processo 105.900, contrato número 43 da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, titular senhor Lauter da Silva Serra. Julgo regular a formalização do sexto termo aditivo ao contrato número 43. Processo 19.434. Trata-se do contrato número 7/2015, do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, titular senhor Jaime Elias Verrucchi. Declara a regularidade da licitação realizada por meio de pregão eletrônico número 3, bem como da formalização do contrato número 7. Como voto, senhor presidente? Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como voto o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Da mesma forma, também voto com o relator, aprovado por unanimidade, vai expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo de Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá um destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, senhores servidores desta Corte de Contas. Os processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 1119, de 2014, que trata da prestação de contas do convênio número 6 de 2013, celebrado entre o município de Bonito e a Associação Beneficente Hospital Darcy João Bigaton, com vistas à destinação de recursos financeiros no valor de R$ 1.095.000. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da prestação de contas em apreço, nos termos do artigo 59, inciso 1,
da Lei Complementar 160 de 2012. Voto também pela regularidade nos próximos 7 processos. São eles 10.756 de 2014, referente à execução financeira do contrato 147 de 2014, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste e a empresa de pequeno porte, comércio atacadista e varejista de lubrificantes, visando a aquisição de pneus, câmaras e protetores para a frota oficial de veículos, no valor de R$ 109.330. Processo 5.191/2012, referente à formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato, sem número, celebrado entre a Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa Vonix Tecnologia Limitada, visando a locação de imóvel no valor de R$ 600 mil. Processo 7.210/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato 56/2013, celebrado entre o município de Bodoquena e a microempresa Paulo Antônio Basso, visando a prestação de serviços de transporte escolar no valor de R$ 72.080. Processo 7.218 de 2013, referente à formalização do primeiro e segundo termos aditivos e execução financeira do contrato 70 de 2013, celebrado entre o município de Bodoquena e a microempresa Jeane Sampaio Leite, visando a prestação de serviços de mão de obra mecânica, no valor de R$ 72.365. Processo 4.178/2014, referente à formalização e execução financeira do contrato 32/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa AR Ferreira Transportes, visando a prestação de serviços de transporte escolar no valor de R$ 360 mil. Processo 2.778/2014, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 169/2013, emitida pela Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul e a empresa Probio Produtos e Serviços Nutricionais Limitada, visando a aquisição de alimentação especial de dieta enteral para pacientes adultos e pediátricos, no valor de R$ 157.230. Processo 2.285/2010, referente à execução financeira do contrato 48/2010, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa JZ Construção Civil Limitada, visando a execução de obras no valor de R$ 316.699,48. Voto pela regularidade com ressalva pela remessa intempestiva dos documentos nos próximos 8 processos, em atenção ao artigo 170, parágrafo 1º, inciso 1, alínea A, do Regimento Interno do Provimento número 2/2014, da Corregedoria deste Tribunal, aplico multa aos respectivos responsáveis. Processo 19.626/2014, referente à execução financeira da nota de empenho 5.511/2013, emitida pelo Fundo Especial de Saúde à empresa BSB Comércio e Produtos Hospitalares Limitada, visando a aquisição de medicamentos no valor de R$ 329.603,40. Multa ao ordenador de despesas, senhor Antônio Lastória, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 10.052/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade convite número 19/2013, a formalização e execução financeira do contrato 35/2013, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Central Sul Transportes e Turismo Limitada, visando a locação de veículo no valor de R$ 75.600. Multa à ordenadora de despesas, senhora Juliana Pereira de Almeida e Almeida, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 12.140/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato 30/2008, celebrado entre o município de Alcinópolis e a microempresa Éder Carlos Chiaretti, para aquisição de serviços de transporte escolar no valor de R$ 66 mil. Multa ao ordenador de despesas, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 30 UFERMs.
processo 10.580/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 11/2014 e a formalização do contrato número 11/2014, celebrado entre o município de Coxim, com recursos do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Enzo Veículos Limitada, visando a aquisição de 4 veículos novos, no valor total de R$ 128.400. Multa ao ordenador de despesas, senhor Rogério Márcio Alves Souto, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 20.681/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 29/2011 e a formalização do contrato número 6/2012 e dos seus primeiro e segundo termos aditivos, celebrado entre a Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul e a empresa de pequeno porte Gilson Rodrigues de Almeida, visando a aquisição de oxigênio líquido criogênico com fornecimento de tanque em regime de comodato, no valor total de R$ 1.848.000. Multa ao ordenador de despesas, senhor Ronaldo Perches Queiroz, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 1406/2014, referente à formalização do contrato número 17/2014, celebrado entre o município de Sonora e a empresa Matucho Magazine Sonora Limitada, visando a aquisição de materiais expediente do valor de R$ 122.355,11. Multa ao ordenador de despesas, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 4.174 de 2014, referente à formalização do primeiro e segundo termos aditivos e à execução financeira do contrato 31/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Nelson Jorge Neto Transportes, visando a prestação de serviços de transporte escolar no valor de R$ 240.462. Multa ao ordenador de despesas, senhor Yuri Peixoto Barbosa Valês, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 7.072/2013, referente à execução financeira do contrato 25/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Nutrir Alimentos Limitada, visando a aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 100.279,20. Multa ao ordenador de despesas, senhor José Henrique Gonçalves Trindade, em valor correspondente a 30 UFERMs. Por último, passo a relatar os processos com recomendações e aplicação de sanções. São eles: referente ao processo 10.224/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 18/2014, realizado pelo município de Jarari, com recursos do Fundo Municipal de Saúde e a microempresa Central Clínica Limitada, visando a contratação de serviços médicos sob o regime de plantão, no valor de R$ 359.400. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento em apreço, pela recomendação ao prefeito municipal, senhor Wagner Gomes Vilela, para que realize a alteração urgente do plano de cargos e salários, conforme já anunciado em 5 de outubro de 2015, e crie mecanismos para a formação de um quadro permanente de médicos, visando o atendimento nas unidades básicas de saúde do município, provido por meio de concurso público. Processo 20.499/2012, em exame à formalização do primeiro e segundo termos aditivos e execução financeira do contrato administrativo 41/2012, celebrado entre o município de Jardim e a microempresa Fernando Valério Ramos, com vistas à prestação de serviços de fotocópia e cedência de equipamentos, sem custo, com garantia e manutenção e sem fornecimento de papel, no valor de R$ 78.000. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização dos termos aditivos, por estar em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93, pela irregularidade da execução financeira do contrato, uma vez que a comprovação da despesa encontra-se em desconformidade com o artigo 58 da Lei 4.320 de 64, pela aplicação de multa ao ordenador de despesa à época, senhor Marcelo Henrique de Melo,
em valor correspondente a 50 UFERMs. Processo 7.098 de 2013, em exame à formalização do primeiro termo aditivo, execução financeira do contrato administrativo número 6/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Salvo Messias de Almeida e Companhia Limitada, visando a prestação de serviço de transporte escolar no valor de R$ 90.016,82. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do primeiro termo aditivo e da execução financeira em apreço, com ressalva quanto à publicação do primeiro termo aditivo fora do prazo previsto no artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor José Henrique Gonçalves Trindade, em valor correspondente a 50 UFERMs. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Com o voto, o conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral. Com relator em todos os processos. O relator também. Aprovados por unanimidade o expediente. Dos processos sobre a relatoria desse conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco, com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém todos os pareceres. Passo a relatar os meus relatórios e votos. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, senhores servidores, retiro para reexame o processo número 23.286/2012. São os seguintes os meus votos, iniciando pelo processo de número 6.944/2013, na prestação de contas do convênio 179/2012, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Municipal de Campo Grande e o Lar Mãe Mariana, titular Nilva Santos, declarar regular e aprovada a prestação de contas do convênio acima identificado. No processo 7.289/2015, termo de ajuste número 9/2014, celebrado entre o município de Chapadão do Sul e o Centro Socioeducativo Nacional das Graças, Luiz Felipe Barreto de Magalhães, declarar regular e aprovada a prestação de contas do termo de ajuste acima identificado. Do processo 8.662/2014, licitação realizada na modalidade de pregão presencial número 40/2014 pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e as empresas Neivane e Carli e Valdir Pedro Fortuna, titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães, declarar irregular a fase de licitação com aplicação de multa de 30 UFERMs do titular acima nominado, motivado pela inobservância à instrução normativa número 35/2011. Comunica o resultado do julgamento dos interessados e encaminha-se o processo à terceira inspetoria para análise das etapas subsequentes. Processo 16.381/2013, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 23/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alcinópolis e as empresas David Oliveira Furtado e Nelson Argentino Júnior e companhia e Edaniusa Matias de Souza, titular Alcino Carneiro, declarar irregular a fase de licitação com aplicação de multa de 50 UFERMs ao titular acima nominado, motivada pelas inobservâncias da Instrução Normativa 35/2011. Comunicado o resultado do julgamento, os interessados encaminham-se o processo à terceira inspetoria para análise das etapas subsequentes. Do processo 16.976/2014, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 82/2014, formalização e prestação de contas do contrato de número 139/AJ/2014, realizado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a empresa Alves e Alves Filho Limitada, titular Márcia Maria de Souza Costa Moura de Paula. Primeiro, declarar regular a fase de licitação. Segundo, declarar com ressalva a etapa de formalização do contrato em termos aditivos.
Terceiro, declarar regular a etapa de execução financeira do contrato 139/J/2014. Quarto, aplicar multa de 20 ferm pela remessa intempestiva do primeiro, segundo e terceiro termo aditivo à titular acima nominada. Nos próximos 7 processos, nos quais foram examinadas as fases de licitações, de formalização dos instrumentos e termos aditivos e das execuções financeiras das despesas. No processo 11.950/2015, licitação realizada na modalidade de pregão presencial número 12/2015, formalização e prestação de contas do contrato número 30/J/2015, realizado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a empresa Cirúrgica Estrela Ipiguá Produtos Hospitalares, Eireli, titular Márcia Maria de Souza da Costa Moura de Paula, do processo 14.445/2013, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 22/2013, formalização e prestação de contas do contrato 73/2013, realizado entre a Prefeitura Municipal de Alcinópolis e a empresa Enzo Caminhões Limitada, titular Ildomar Carneiro Fernandes, do processo 10.974/2013, da licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 11/2013, formalização do contrato administrativo de número 40/2013 e dos seus primeiro e segundo termo aditivo entre a Prefeitura Municipal de Corguinho e a empresa Transilva Transporte e Comércio Limitada, titular Dalton de Souza Lima. Do processo 11.103/2014, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 2/2014, formalização do contrato administrativo de número 4/2014 e sua execução financeira firmada entre a Câmara Municipal de Chapadão do Sul e a empresa Campai Motors Limitada, titular Fátima Rosimeire da Cruz, processo 11.495/2014, licitação realizada na modalidade de pregão presencial do número 40/2014, formalizada entre o contrato, formalização do contrato número 106/2014 e sua execução firmado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e LV Pereira, titular Diogo Robalim de Queiroz, processo 8.733/2013, licitação realizada na modalidade de convite /006/2013, formalização do contrato administrativo 066/2013 e termos aditivos celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e a empresa Infortec Informática Limitada, titular Adão Unírio Rolim, do processo 4.378/2015, licitação realizada na modalidade de pregão presencial do número 126/2014, formalização do contrato 217/2014 e sua execução financeira, firmado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e Alto Posto Trevão Limitado, titular Diogo Robalim de Queiroz. Declarar regulares as etapas examinadas nos 7 processos de contratos acima identificados. No processo 14.958/2013, da licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 028/2012, da formalização e prestação de contas do contrato 78/2012, firmado entre o município de Alcinópolis e a empresa Alcenir Martins Rezende, titular Alcino Fernandes Carneiro, primeiro, declarar regular a fase de licitação, segundo, declarar regular a etapa de formalização do contrato aditivo, dos termos aditivos, terceiro, declarar regular a etapa de execução financeira do contrato 78/2012. Quarto, aplicar multa de 30 fermes pela remessa intempestiva de documentos e termos aditivos ao titular acima nominado. Nos próximos 6 processos, nos quais foram examinadas as fases de licitação e de formalizações dos instrumentos e termos aditivos. Do processo 1079/2013, licitação realizada na modalidade de concorrência número 82/2012 e da formalização do contrato de concessão do número 330/2012, tendo como partes o município de Campo Grande, com interveniência da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a AGETRAN, e da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Campo Grande e o consórcio Guaicurus, composto pela empresa Viação Cidade Morena Limitada, Viação São Francisco Limitada, Jaguar Transportes Urbano Limitada e Aviação Campo Grande, titular Nelson Trade Filho. Do processo 10.993/2013, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 54/2013, da formalização do contrato 108/2013 e termos aditivos celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e Aparecido Carlos Chicharro, titular Adão Unírio Rolim, do processo 13.661/2015, licitação realizada na modalidade de pregão presencial do número 15/2015 e a formalização do contrato número 102/2015,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a Cooperativa Agroindustrial e Pecuária de Inocência, titular Diogo Robalim de Queiroz, do processo 7.969/2015, licitação realizada na modalidade de pregão presencial número 1/2015 e formalização do contrato número 2/2015, celebrado entre a Câmara Municipal de Três Lagoas e a empresa Atalink Serviços e Comunicações Limitada, titular Jorge Aparecido de Queiroz, do processo 2.652/2013, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 163/2012, formalização do contrato 320/2012, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande e a HBR Medical e Equipamentos Hospitalares Limitada, titular Leandro Mazina, do processo 15.164/2015, licitação realizada na modalidade de pregão presencial de número 6/2015, formalização do contrato 66/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, titular Diogo Robalim de Queiroz, declarar regulares as etapas examinadas nos 6 processos de licitação e formalização dos contratos, intimados os interessados sobre o resultado desse julgamento e encaminhar os processos à terceira inspetoria para análise das etapas de execução financeira das despesas contratuais. No processo 10.994/2013, licitação realizada na modalidade de pregão presencial do número 29/2013, da formalização do contrato administrativo 221/2013 e seus 3 termos aditivos e da execução financeira, firmado entre a Prefeitura Municipal de Camapuã e Alto Posto Tapajós Limitada, titular Marcelo Pimentel, do AILIB. Primeiro, declarar regular a fase de licitação. Segundo, declarar regular a etapa de formalização do contrato e termos aditivos. Terceiro, declarar regular a etapa de execução financeira do contrato 78/2012. Quarto, aplicar multa de 30 ofermes pela remessa intempestiva de documentos referentes à execução financeira ao titular acima nominado. Do processo 12.987/2010, prestação de contas do contrato administrativo número 56/2010, celebrado entre a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul e a empresa Banco do Brasil, titular Maria Cristina Galvão Rosa Carrijo, declarar regular e aprovada a prestação de contas do contrato acima identificado. Do processo 9.381/2014, licitação realizada na modalidade de pregão presencial número 28/2014, formalização do contrato 41/2014 e termos aditivos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Aparecido Taboado e a empresa Elisângela Fernandes de Freitas, titular José Robson Samara Rodrigues de Almeida, declarar regular a fase de licitação, declarar regular a etapa de formalização do contrato de termo aditivo e aplicar multa de 20 ofermes pela remessa intempestiva dos termos aditivos ao titular acima nominado. Quarto, intimar os interessados sobre o resultado deste julgamento e encaminhar o processo à terceira inspetoria para análise da etapa de execução financeira da despesa contratual. No processo 3.853/2015, da licitação realizada na modalidade de pregão presencial número 116/2014, formalização do contrato administrativo 212/2014 e termo aditivo da execução financeira, firmado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e Alto Posto Girassol Limitada, titular Diogo Robalim de Queiroz. Primeiro, declarar regular a fase de licitação. Segundo, declarar regular a etapa de formalização do contrato e termo aditivo. Terceiro, declarar regular a etapa de execução financeira do contrato 78/2012 e aplicar multa de 30 ofermes pela remessa intempestiva dos documentos referentes à execução financeira ao titular acima nominado. Do processo 7.100/2009, contrato de adesão ao contrato corporativo de número 9/2008, celebrado entre a Secretaria de Estado e Fazenda e a empresa Contexto Assessoria de Comunicações Limitada, titular Mário Sérgio Maciel Lorenzeto, declarar regular a formalização do contrato de adesão ao contrato corporativo de número 9/2008, comunicado o resultado do julgamento dos interessados, encaminha-se o processo à terceira inspetoria para análise das etapas subsequentes. Em todos os processos de complicação de multa, conceda o prazo de 60 dias, contados da publicação do Acórdão Diário Oficial do TCE em Mato Grosso do Sul, consoante o disposto da Lei Complementar 160/2012, observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal, em todos os processos relatados pela comunicação dos resultados nos termos da Lei Complementar 160/2012 do regimento interno. São os meus votos.
Em discussão, os relatórios e votos deste conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Como voto, o conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vai ao expediente. Encerrada a pauta dos julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas, com a palavra os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, estando a mais vendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.